gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. E hoje nossa aula vai ser bem interessante e, digamos assim, bem colorida. Desculpem o trocadilho. Nós vamos falar sobre cores. Teoria da cor, linguagem, cor, luz, pigmento. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a prática, certo? Primeiro, eu vou começar dizendo para vocês que não existem cores. Oi? Como assim, professor? Existem, mas não existem. Quer dizer, elas existem sim, só que não como a gente realmente conhece, e elas são de verdade, elas estão lá, elas são, claro que são. Só que na hora que você entende que a cor é uma percepção sensorial que você só vai conhecer e só existe em função da quantidade de luz, da presença de luz, a coisa muda de figura. Por exemplo, nesse exato momento, a luz do nosso estúdio é branca sobre a minha figura e da minha intérprete. Entretanto, se a gente mudasse a cor da luz que está sobre a gente, exemplo, verde, eu ia aparecer marrom, né? E a Alana, minha intérprete, ia aparecer lilás. Estou brincando, é uma brincadeira para vocês entenderem. Então, a cor ela vai ser influenciada pela presença e pela quantidade de luz. Mudando a luz, muda a cor na percepção de como você vê. Ah, ainda não entendi, professor. O objeto é vermelho, ele vai continuar sendo vermelho, mas se tiver uma luz de outra cor que não seja branca, o objeto vai ser percebido de uma maneira diferente. Como aconteceu isso? Isaac Newton, né, já começou desde o século XIX a fazer estudos de cores e de luz, mas antes disso, uma pessoa que quase ninguém conhece, chamado Leonardo da Vinci, né, que não é uma das tartarugas ninja, antes que alguém faça essa piadinha mental, porque eu sei que alguns de vocês vão fazer, ele começou a fazer o que a gente chama de decomposição da luz, né? A luz solar, que para vocês parece amarela, ela é branca. E na hora que ela é decomposta por um prisma, você pode fazer isso com uma caneta, ela é decomposta em 7 cores luz, né? Quais são elas? Vermelha, laranja, amarelo, verde, azul, que a gente vai chamar de ciano, azul anil ou violeta, e um roxo, que não é roxo, que vocês chamam de rosa, pink, a gente vai chamar de magenta tecnicamente. Então, quando Isaac Newton começou a fazer isso aqui, né, ele começou a trabalhar com o conceito de decomposição da luz solar. E a luz solar ela é cilíndrica. Na hora que termina o roxo magenta, começa o vermelho. Já Git, ele começou a criar as cores associando a formatações emocionais. Cores da razão, cores do entendimento, cores da sensibilidade e cores da fantasia. E esse conceito aqui, por mais interessante que pareça, ele é utilizado, por exemplo, pelo cinema. O cinema, quando vai utilizar cores, a luz colorida, da imagem colorida, ele utiliza as cores, a gente vai falar isso no final da aula, para causar sensações visuais e causar novas percepções, inclusive te emocionar ou te levar para outros planos. A cor permite isso? Com certeza. Então, como a cor ela só existe na presença de luz, a gente vai dizer que a luz solar é branca, e então nós temos dois tipos de cores. A cor tinta, pigmento, aquilo que é pintado, né? A cor da minha camisa é preta, vocês estão vendo daí, com uma ilustração do Pantera Negra. Mas, para que vocês consigam perceber a cor da camisa, é necessário que a luz do espaço e a luz da tela de vocês seja também branca, porque se você tiver uma tela de uma outra com uma outra tonalidade, você vai nos ver de uma maneira diferente. A luz interfere diretamente na visualização, percepção e interpretação das cores. Professor, por que cor é tão importante? Bom, cor vende. É assim, por exemplo, que o marketing trabalha com a venda. Basicamente, você compra pela cor. Alguns de vocês amam laranja, outros de vocês odeiam laranja. Alguns de vocês amam verde, outros de vocês odeiam verde. E cada cor dessa, ela pode causar e pode ter e tem efeitos sensoriais e psicológicos sobre cada um de vocês. E não pega de igual para igual. Bom, vamos falar da cor luz. O que é cor luz? É a cor utilizada na projeção da televisão. É a cor utilizada na tela do celular de vocês. Tanto é que você está na sala, está no quarto, o quarto está com a luz desligada, mas a tela do teu celular ilumina o espaço inteiro. Então, se a tela do teu celular ilumina o espaço, aquilo é cor luz. Então você tem 3 cores luz naquele arco-íris, naquele espectro solar, que são as cores primárias. Quais são elas? Verde, vermelho e azul. Na televisão da gente, existem 3 tubos de imagem colorida, de luz colorida, perdão, que são luz verde, luz vermelha e luz azul anil. Parece estranho o que eu vou dizer. Misturando luz verde pura
com luz vermelha pura, você tem luz amarela. Professor, isso é impossível. Você não pode misturar vermelho e verde e dar amarelo. Se forem tintas, é óbvio que isso não vai acontecer. Mas no caso de luz do celular de vocês, quando você vê na sua TV alguma área amarela, é porque as luzes se misturaram, verde e vermelha, e formaram amarelo. Vermelho e azul formaram magenta. Azul, anil e verde formaram luz azul ciano. E adivinha, quando elas todas se misturam, a luz no meio, branca, que é justamente o efeito da luz solar, certo? Já as cores, né, pigmentos, tintas, que é a que a gente utiliza na prática para fazer a pintura de parede, pintura de cabelo, tinta de unha, pintura de carro, de tudo que vocês possam imaginar, é chamada de cor pigmento ou cores opacas ou transparentes. Nesse caso aqui a gente vai utilizar as cores transparentes. As cores que você utiliza, por exemplo, numa impressora que tem cartuchos coloridos, que são na verdade são três, elas são amarelo, magenta e azul ciano. Alguém prestou atenção que há uma inversão do efeito das cores-luz? Então foi necessário a física e os cientistas entenderem o que era a cor-luz para chegar no processo de combinação das cores pigmentos. Na hora que eu misturo tinta amarela com tinta, agora é tinta, com tinta magenta eu tenho tinta vermelha. Tinta magenta com tinta ciano eu tenho azul anil. Tinta ciano com tinta verde eu tenho amarelo. Ou, perdão, amarelo com ciano tem verde. Misturando amarelo, magenta e ciano, eu tenho tinta preta. É o que a gente chama de síntese subtrativa, enquanto a luz é a síntese aditiva. Na prática, professor, eu não entendi nada. Percebam que a gente vai trabalhar diretamente com o conceito de tintas, como essas tintas se manifestam, que estilos artísticos utilizaram, por que a cor é tão importante para a arte. Aliás, por que a cor é tão importante no nosso cotidiano. Cor pigmento, elas podem ser químicas ou bioquímicas. Químicas que a gente encontra na natureza. Exemplo, urucum. Você encontra a tinta vermelha pura na semente de urucum. Professor, eu não sei o que é urucum. Sabe aquele corante ou cloral, que é chamado em algumas regiões diferentes daqui do estado do Maranhão? Aquilo baseado no urucum, que é utilizado, por exemplo, para fazer batons, para fazer tinta de cabelo, para fazer pintura para roupas. Quer dizer, a quantidade é enorme, né? Sem falar de outros pigmentos que vêm da natureza. Já as tintas bioquímicas são produzidas naturalmente, né? A melanina, né? A minha pele tem melanina, o que me faz mais preto, e vocês menos, ou alguns até mais, né? A clorofila é um tipo de tinta bioquímica. Então, essas cores químicas e bioquímicas, eu só comentei, perdão, as químicas são artificiais, as bioquímicas são naturais. Químicas, esmaltes, pasta, pós, a tinta para carro, parede, assim por diante. Me junta isso tudinho aqui, coloca na prática aquilo que eu falei para vocês. Tintas que podem ser produzidas e trabalhadas. Vou fazer uma fotografia com vocês todos num local muito aberto e muito colorido. Na impressora, quando vai sair, inclusive numa gráfica, só tem 3 cores nas tintas: amarelo, magenta e ciano. Mas, professor, tem um pedaço da foto que é verde. Vai ter uma mistura de tintas na impressora, no processo gráfico, que vai dar aquela tonalidade para mais escuro, verde mais claro e assim por diante. Então, teoricamente, eu não preciso de todas as tintas para fazer alguma coisa colorida. Eu só preciso das cores primárias. O que são cores primárias? A gente fala já disso mais na frente. Bom, chegamos no círculo cromático. É assim que o processo gráfico é compreendido. O que é o círculo cromático? É um círculo que foi desenvolvido não por artistas, mas sim por físicos, e que diz que 3 cores são principais, as cores primárias, magenta, amarelo e ciano, e misturando essas 3 cores você tem a gama inteira de bilhões de cores a distante. Como assim, professor? Magenta com amarelo, eu tenho tinta vermelha. Magenta com azul ciano, eu tenho tinta azul anil. Ciano com amarelo, eu tenho tinta verde, isso é tinta. Luz é outra situação, um outro recurso. Essas cores que acabaram de surgir aqui são cores secundárias. A mistura de 2 cores primárias. As cores primárias são cores puras, certo? Na hora que eu misturo uma cor primária com uma cor secundária, eu tenho uma cor terciária. Púrpura, laranja, verde amarelado, verde azulado, azul turquesa, roxo. Roxo é um caos na vida da pessoa. Por quê? Porque tem gente que achava de violeta, roxo é mais claro, roxo é mais escuro. Não, o problema não é só o roxo.
O problema são as nomenclaturas, os nomes utilizados para as cores terciárias, que são a mistura de uma secundária com uma primária. Minha avó chamava cor de abóbora. Mamãe chama alaranjado. Meu pai chama cor de laranja. Eles estão certos ou errados? Porque os pais de vocês também fazem isso. Certo? Cada região, cada local, né, vai dando um nome de cor diferente. Eu estou tentando lembrar a variação do púrpura, que eu não que me disseram hoje aqui no estúdio, nunca tinha escutado falar na cor, né? Mas as indústrias de tintas, de tecidos, de tintas para cabelos, eles vão criando nomes. Massala. Acabou, meu anjo acabou de falar aqui, ó. Nunca tinha escutado esse nome na vida. Como assim, professor? Gente, outro dia que eu descobri o que era Tiffany. É uma cor, é um nome, enfim. Pois é, cada área de produção que usa cor na indústria de qualquer maneira, né, ele vai criando nomes diferentes. A cor de alguns automóveis, verde, paixão, sangue, né, cinza, escândio. De onde tiraram o nome desta cor, meu Deus? Né? Por quê? Porque entre uma cor e outra, daqui para cá, mais ou menos 1 milhão de variedades de tonalidade. É muita cor para a gente botar nome. Vamos entender agora o que são cores complementares e análogas, as variações para compreensão. Cores quentes, primeiro, são aquelas que puxam para o laranja, vermelho e amarelo. Né? Num filme, por exemplo, ela dá a sensação de violência, intensidade, como é colocado. Cores frias, azul, violeta, roxo, lilás, verde. Pode trazer a ideia de calma, tranquilidade, mas também de angústia e depressão. Cores neutras, preto, branco, cinza e as cores que têm essa mistura, tipo bege, castanho, ocre. Professor, que espaço bonito. Você quer colocar um espaço mais elegante, mas taca cores neutras. Você quer sair discreto, né? Vai de preto. Não vai com muita cor preta que você vai virar o inverso, né? É tipo a noiva que usa branco, que é neutro, mas ela vira o ponto de luz. Branco é a ausência de cor e preto é a ausência de cor e branco, né, é a presença de todas elas. Cores complementares são aquelas que são opostas no círculo cromático. Uma está em oposição à outra. Quem é daltônico olha uma cor e enxerga a outra como se fosse o oposto, positivo e negativo. Meu filho é daltônico e ele tem uma dificuldade no daltonismo dele nessa variação de cores aqui. Onde ele olha essa variação de cores, ele enxerga essa variação de cores. Não riam, mas ele achava que o cachorro ele vai matar. O cachorro castanho lá de casa era verde. Né? Na prática, laranja e azul. Isso aqui é bem chamativo, ficou bonito. Eu não ficaria no lugar desse. Saia vestido de magenta e verde na cidade operária, que o pessoal lá no centro vai saber que você saiu de casa. Por quê? Tem uma escola de samba do Rio de Janeiro que utiliza as cores para chamar a atenção, porque elas se iluminam. Adivinha quem usou as cores complementares como base? Os impressionistas. Cores análogas, uma do lado da outra. Elas têm uma paleta de cores bem similar. Na prática, cores análogas, cores análogas, cores análogas. Elas não são iguais, elas são vizinhas, são semelhantes. Monocromia, mono, uma, cromia, cores. Policromia é o que você tem na prática. A capa do seu caderno, a ilustração da minha camisa, né, um outdoor que você vê pela cidade. Policromia, poli várias, cromia cores, tudo colorido. Na capa do caderno de vocês está tudo colorido. Já a monocromia é quando eu tenho uma cor e acrescento branco ou acrescento cinza. Vermelho, mais branco, rosa. Vermelho, mais preto, pode ser vinho, pode ser vermelho escuro, depende de como a tonalidade é criada. Isso é monocromia. Isso é monocromia que, por exemplo, Pablo Picasso utilizou nas obras da fase azul dele, que era uma fase muito depressiva, onde o amigo dele acabou se matando, né? E ele reproduz isso com uma tristeza, angústia e em tons de monocromia em azul. Tons pastéis são justamente esses tons bem aqui, ó. Aqueles que a gente olha, a gente não sabe que cor é, né? Bege, marrom, castanho, caque, salmão, não sei nem que cor é essa, brincadeira, eu sei. Né? Mas esses tons que são meio, como diz um aluno meu, empambado, mas que são muito elegantes, são tons pastéis, certo? Monocromia. Saturação, brilho e matiz. Eu vou passar para o slide para vocês entenderem. Apresentando para vocês, matiz, a cor, saturação, uma quantidade de luz, brilho, ou branco ou preto. Vocês trabalham isso no diário, quando você pega aquele celular e passa um filtro e tem lá
intensidade, luminosidade, cor, brilho. E essas variações que você encontra no celular são justamente as medidas da cor que você pode trabalhar. Professor, eu ainda não entendi. Assista um jogo de futebol em duas emissoras diferentes. Você vai ver o campo de futebol com uma tonalidade verde, um matiz, e na outra emissora, o mesmo jogo, o mesmo campo com outra tonalidade, com outro matiz. Se você mudar na tua televisão, ele pode ficar mais saturado ou menos, ou com mais brilho. Com mais brilho, a imagem fica meio embranquecida. Mais saturada, as cores ficam muito escuras. Exemplo, tem um filme, né, que alguns de vocês assistiram chamado Coringa. A crítica diz que as cores foram muito saturadas. Eram coloridas, mas muito pesadas, muito densas, para criar a sensação de angústia. É essa a ideia. Cada cor ela pode fazer e trazer um efeito visual e sensorial diferente. As cores quentes passam a ideia de calor, de vibração. Lance um carro esportivo, cores quentes. Lance um carro mais adulto, mais executivo, cores frias. Lance um carro que tem as duas linguagens, meio esportivo e meio executivo, cores neutras. Quando você mistura essas cores, elas podem causar efeitos sensoriais diferentes. Eu dou um exemplo na bandeira do Brasil. Na bandeira do Brasil, lembram? Verde, amarelo, azul e branco. Cada cor tem uma significação específica. E aqui eu coloquei uma relação, eu vou pegar um deles aqui. O amarelo, concentração, otimismo, alegria, felicidade, fraqueza, ouro, riqueza, idealismo. Mas também pode, num ambiente, ele pode dar a sensação de espaço, de luminosidade. Entretanto, em alguns casos, por exemplo, como é o caso do setembro, que a gente vai falar, o amarelo dá a ideia, uma prevenção de suicídio. Eu engatei aqui, mas saiu. No marketing, isso é muito importante. Não sei se algum de vocês sabe, mas o vermelho é a cor mais intensa. Ela traz diretamente a necessidade de manter o cérebro vivo, mas ela estimula. O vermelho é tão estimulante que se você estudar numa parede de fundo vermelho, né, teu cérebro trabalha mais rápido e você não tem noção disso. As empresas alimentícias, escolhi uma só e não é a única, usam e abusam no vermelho, por quê? Porque aumenta e estimula percepção sensorial, a fome. Ela estimula a líbido, a fome, o pensamento rápido. O amarelo, por sua vez, ele vai dar a ideia de paixões. E aí, juntos os dois, você tem uma marca que chama a atenção pra caramba. Quando você trata, por exemplo, de outras cores, o branco e o preto, peguei duas aqui específicas. No Ocidente, o branco dá a ideia de pureza, as noivas casam de branco. Mas, nesse caso, pode dar a ideia de felicidade. Olha interessante, no Oriente Médio, o branco dá a ideia de luto. O nosso luto é representado em preto. No Oriente Médio, luto significa respeito. A bandeira da França, o país, ela é dividida em três faixas. Uma azul, uma branca e uma vermelha. Não sei se acertei a ordem, mas acredito que seja isso. Liberdade, igualdade, fraternidade. Ou seja, quando você começar a pegar as bandeiras, né, você vai ver que cada cor daquela não foi colocada aleatoriamente. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a bandeira daqui do estado do Maranhão. Fanta, a laranja, ânimo, atrai consumidores, a cor é muito intensa, por isso que é o carro-chefe da Fanta. Quando se trata de linguagens visuais, por exemplo, para as cores dos meses, eu vou escolher um aqui desse slide. Vamos pegar o março azul. Prevenção de câncer coloretal. Abril verde, segurança no trabalho. Abril azul, autismo. Então, as áreas médicas começaram a escolher cores para definir campanhas de prevenção em relação a situações específicas. O Starbucks, que é uma marca conhecida, ele utiliza o verde para dar a ideia de saúde. Por exemplo, água mineral. É quase impossível as empresas venderem água mineral em garrafas verdes, senão vai dar a ideia de que a água é suja. Ou é transparente ou é azul claro, para dar a ideia de limpeza, pureza. Se a garrafa for um azul escuro, é porque a água veio não sei de onde, ela é tratada não sei... Aumentam as capacidades e criam um efeito visual, ou seja, a cor para a publicidade, para o marketing, é extremamente importante. Setembro, amarelo, prevenção suicídio. Outubro, rosa, câncer de mama. Novembro, azul, tá, as campanhas mais conhecidas, câncer de próstata. E aí eu vou deixar vocês
com esse slide aqui, que são, dá um congelado aí, de como a cor ela trabalha diretamente no cérebro e por que ela é tão importante para a arte e para o cotidiano. Um abraço, fui!